Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. E o nosso estudo hoje, será da função que é definida por mais de uma sentença. Então, temos aqui um exemplo de uma função definida aqui por duas sentenças. Então, temos a função f de x, tá? Só que na função f de x a gente tem duas sentenças. Temos aqui a primeira sentença, 2x mais 3. Então, utilizaremos esta função se x for maior que 3, se o valor de x for um número maior que 3. Então, vai ter aqui uma especificação de quando é que eu devo estar utilizando essa primeira sentença. Tá? Temos também aí a segunda sentença, definida aqui por 3x menos 1. E eu utilizarei a segunda sentença na hipótese de o x ser menor ou igual a 3. Tá? Então, se o número for igual ou menor que 3, utilizarei a segunda sentença. Então, aqui é solicitado que calculemos f de 2. Então, primeiramente, vamos analisar aqui que é solicitado o f de 2. E 2 será o valor que atribuiremos para x. Então, eu não vou poder utilizar a primeira sentença, porque ela está definida para valores maiores que 3. Como 2 é menor que 3, então eu devo utilizar a segunda sentença, que é o 3x menos 1, quando x é menor ou igual a 3. Tá? Então, nesse caso, para f de 2, eu tenho que usar a segunda sentença. Tá? Então, teremos aí, f de 2 igual 3 vezes 2, menos 1. Então, 3 vezes 2 vai dar 6. 6 menos 1, teremos 5. Tá? Vamos calcular agora a letra B, que é para a gente substituir o x por 3, para a gente calcular aqui o f de 3. Então, vamos analisar aqui qual das sentenças deve ser utilizada. Então, a primeira sentença é para valores maiores que 3, ou seja, o 3 não está incluído. E a segunda sentença é para valores menores ou iguais a 3. Então, novamente, a segunda sentença deve ser utilizada. Portanto, teremos aí 3 vezes 3 menos 1, que teremos como resultado final aí, o 8. Temos agora a letra C, que é solicitada para a gente calcular aqui o f de 5. Tá? Então, nesse caso, o valor de x vai ser maior que 3, então devemos utilizar a primeira sentença, a segunda aqui não vai servir, tá? Porque o x é maior que 3, portanto deve ser utilizada a primeira sentença. Portanto, teremos aí 2 vezes x, que no caso aqui será o 5, mais 3. Então, teremos como resultado final aí, 2 vezes 5 dá 10, 10 mais 3, teremos 13. Então, é dessa forma que devemos proceder para o cálculo de uma função que está definida por mais de uma sentença. Então, vamos agora determinar o gráfico da função f de x, definida aqui por duas sentenças. A primeira sentença deve ser utilizada quando x for menor ou igual a 0. E nessa hipótese que eu devo usar a primeira sentença. E utilizarei a segunda sentença se o x for maior que 0. Aí eu devo utilizar a segunda. Tá? E aí nós precisamos determinar o gráfico desta função. Tá? Então, primeiramente, vamos calcular aqui alguns valores, utilizando aqui a primeira sentença,
né? Então, eu atribuí aqui alguns valores para x, né? Então, como ela está definida aí, né, para os números menores ou iguais a zero, então coloquei aqui o 0, menos 1 e menos 2. E aí vamos calcular o f de x aqui desses valores, tá? Então, se o x aqui for igual a zero, né, teremos aí menos 0, né, mais 1, que será, né, igual a 1. Portanto, teremos o par ordenado, né, 0 e 1. Se eu substituir aqui o x por menos 1, né, então ficarei com menos 1, né, mais 1, né, que será igual a 2. Portanto, né, teremos aí o par ordenado, menos 1 e também o 2. Se eu substituir aqui o x por menos 2, né, então terei, né, a seguinte expressão, que será igual a 3. Né? Então, portanto, teremos o par ordenado aí, menos 2 e 3. Tá? Pegamos agora um plano cartesiano e marcamos aqui esses pontos. 0 e 1, né? Marcaremos aqui. Menos 1 e 2, marcamos aqui. Menos 2 e 3. Então, já temos 3 pontos aqui, né? Já podemos aqui traçar uma reta ligando esses pontos. E aí teremos aí o gráfico da função, né, da primeira sentença da função. Então, ligando aqui os pontos, né, teremos aí esse gráfico. Então, perceba que quando chega aqui no x igual a zero, né, o eixo x igual a zero, o gráfico é interrompido. Tá? Não há continuidade, porque a sentença não está, né, definida para valores maiores que zero. Né? O x não pode ser maior que zero. Então, quando chega aqui, a primeira sentença ela para. Né? Então, esse é o gráfico da primeira sentença. A gente vai calcular agora o gráfico da segunda sentença. Então, vamos agora, né, atribuir aqui alguns valores. Nesse caso, é importante frisar, né, que o x tem que ser maior do que zero, né, e não admite aqui que seja igual. Então, temos aqui o número 1, número 2, número 3. Vamos calcular aqui, né, a função para esses valores e também o par ordenado. Então, se eu substituir aqui, né, o x por 1, terei 1 mais 1, né, que será igual a 2. Né? Portanto, o par ordenado será 1 e 2. Se eu substituir por 2, terei 2 mais 1, que é igual a 3. Né? Portanto, o par ordenado será 2 e 3. Se eu substituir por 3 o valor de x, né? Então terei 3 mais 1, que será igual a 4. Né? Portanto, o par ordenado será 3 e 4. Tá? Novamente, vamos marcar esses pontos aqui, né, no gráfico. Então, 1 e 2, marcamos aqui o primeiro ponto. 2 e 3, 3 e 4. Tá? Agora, ligamos esses pontos novamente. Teremos aí o gráfico, né, da segunda sentença aqui da função f de x. Tá? Por que ele vem aqui até o zero? Veja bem, o x está, essa função, né, está definida para os valores maiores que zero. Zero não pode estar incluído. Mas, por exemplo, 0,1, por exemplo, eu já poderia utilizar. Né? Então, bem próximo aqui, né? Bem próximo aqui vai começar o gráfico. Não exatamente igual a zero, mas bem próximo aqui vai começar o gráfico e vai seguir, né, infinitamente. Né? Como sabemos, né, o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Tá?
E às vezes pode gerar confusão, né, ao você se deparar, né, com isso daqui, né, com esse tipo de gráfico, né? Porque aí você vai se lembrar, mas não é uma reta, por que tem aqui esse bico, né? Não é, isso daqui não é exatamente uma reta, mas é por causa que a função, né, é definida por mais de uma sentença. Então, uma sentença vai ser uma reta específica, a outra sentença vai ser outra reta específica, tá? Que pode acontecer isso daqui, tá bom? Então é isso, espero que você tenha aprendido, né? E bons estudos.